Você já acreditou nesse mito de que carne vermelha piora a endometriose? Você já foi orientada a tirar a carne da dieta e sentiu seu corpo ainda mais fraco? Ou foi quando você voltou a comer comida de verdade que percebeu melhoras nos seus sintomas, na sua energia e na sua saúde hormonal? Disseram para você que carne vermelha piora a endometriose? Que ela aumenta a inflamação, a dor, que atrapalha a fertilidade e ainda te coloca em risco? Pois é. E se eu te dissesse que tudo isso pode ser uma meia-verdade ou pior, um mito repetido sem base científica sólida? Hoje, você vai descobrir por que evitar a carne vermelha pode estar te afastando da melhora que você tanto busca. Eu vou te mostrar o que a ciência de verdade revela, o que a prática clínica comprova e o que ninguém está te contando sobre carne, endometriose e saúde feminina. A culpa nunca foi da carne e talvez ela seja justamente parte da solução. Então, se você é nova por aqui, muito prazer, eu sou a Lua Ferrari, sou nutricionista, sou especialista em saúde metabólica em dietas low carb, cetogênica e carnívora. E há anos eu acompanho mulheres que decidiram recuperar sua saúde de verdade e venho ajudando cada uma delas a desinflamar o corpo, a equilibrar os hormônios, a emagrecer com consciência e sim, a melhorar quadros de endometriose com comida de verdade, sem modismos e sem promessas vazias. Então, se esse é o tipo de conteúdo que você valoriza, aquele conteúdo direto ao ponto, baseado em evidência real e sem bajulação da indústria, já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos por aqui e me segue também lá no Instagram. Você me encontra com @lua.ferrari. Lá eu compartilho meus bastidores, dou dicas práticas e muita informação que eu não consigo trazer aqui para o YouTube. Então, vamos começar, não vamos perder tempo. E eu quero começar falando sobre o mito da carne vermelha com a endometriose. A carne vermelha, ela virou inimiga pública número 1 para quem tem endometriose. Tô mentindo? Não, né? E isso não aconteceu por acaso. A origem desse mito vem de uma mistura muito perigosa. Estudos observacionais frágeis, interpretações precipitadas e uma cultura que desde os anos 1950 já vinha colocando a culpa na gordura animal por praticamente todos os males modernos. A famosa hipótese lipídica de Hensel-Keys, que ligava gordura saturada às doenças cardíacas, acabou afetando toda a reputação da carne vermelha. Mesmo que hoje já saibamos que essa teoria foi amplamente refutada. E vários links desse estudo que eu produzi esse conteúdo para vocês vai estar aqui na descrição do vídeo. Essa narrativa se espalhou com força, especialmente entre mulheres em busca de alívio para a dor e da promessa de saúde através de dietas limpas. Resultado, um número crescente de mulheres cortando justamente o alimento mais denso em nutrientes e mais essencial para a saúde que elas poderiam consumir, esse alimento foi cortado. Na minha prática clínica, eu vejo o efeito direto dessa decisão. Fadiga constante, infertilidade sem explicação, dores menstruais incapacitantes e exames mostrando deficiências graves de ferro, de zinco, de vitaminas do complexo B, especialmente B12. Se você pegar os pacientes com endometriose e perguntar se elas consomem carne vermelha, várias vão dizer que não consomem já há bastante tempo e continuam com todos esses sintomas. E é aqui que entra o que ninguém te conta. A carne vermelha é a fonte alimentar mais biodisponível de ferro M e de zinco, minerais essenciais para a imunidade, fertilidade, função mitocondrial e equilíbrio hormonal. Mulheres com endometriose frequentemente apresentam uma deficiência profunda desses nutrientes e isso pode piorar sintomas como a dor crônica, fadiga, sangramentos intensos e inflamação pélvica.
E não adianta tentar compensar isso com suplementos isolados, porque todas chegam no consultório com o suplementozinho, mas com todos esses sintomas ainda ativos. Ferro e zinco, eles não funcionam sozinhos no organismo. Eles dependem de cofatores, de proteínas transportadoras e de mecanismos de absorção que muitas vezes só são ativados corretamente quando vêm de uma matriz alimentar completa, ou seja, quando estão inseridos em um alimento de verdade. Suplementar ferro sem corrigir a base alimentar pode causar efeitos colaterais como constipação, sobrecarga oxidativa e, mesmo assim, não resolver o problema da deficiência celular. O mesmo vale para o zinco. Sem carne, o corpo ele absorve muito menos e a deficiência ela persiste. Ela é silenciosa e, digo mais, ela é progressiva. Ignorar isso é um erro que tem custado muito caro para muitas mulheres. Porque, ao contrário do que foi propagado, não existem estudos clínicos controlados, robustos, que demonstrem que a carne vermelha causa endometriose, como a gente vê por aí o tempo inteiro o pessoal falando. E o pessoal que eu me refiro são os profissionais de saúde, tá? O que existe são correlações fracas e distorcidas que associam o alto consumo de carne vermelha com a maior incidência de endometriose. Mas esses estudos, eles são apenas observacionais. Eles não controlam fatores cruciais, como o nível de atividade física, se a pessoa consome açúcar, álcool, se a pessoa fuma, né? E a diferença entre o consumo de carne fresca e de carne processada. Você quer saber a verdade? A carne vermelha, ela não só não é a culpada, como pode ser parte essencial da sua solução. E aí a gente vai falar um pouco sobre a verdade do ferro e do zinco. Mulheres com endometriose, elas apresentam com frequência deficiências severas de zinco e de ferro, que são os dois minerais absolutamente essenciais para o equilíbrio imunológico, para o equilíbrio hormonal e também para o equilíbrio reprodutivo. O zinco, ele é um mineral anti-inflamatório e antioxidante poderosíssimo para todos, tá? Principalmente para as mulheres. Ele participa de mais de 300 reações enzimáticas no corpo, regula a resposta imune, ajuda a modular a inflamação sistêmica e é indispensável para a maturação dos óvulos, para aquela divisão celular e para a manutenção do nosso endométrio. Estudos mostram que mulheres com endometriose têm níveis de zinco tão baixos, mas tão baixos, que o mineral ele já foi proposto como marcador de risco para diagnóstico, você sabia? E até como coadjuvante no tratamento da infertilidade. Só que o pessoal vai focar em quê? No zinco, suplementar, né? Vamos suplementar zinco, mas o zinco está na nossa carne. Já o ferro, ele é vital para a produção de hemoglobina e também para o transporte de oxigênio, inclusive para os tecidos diretamente ligados à fertilidade, útero, ovários, embriões em desenvolvimento. A deficiência de ferro afeta a ovulação, reduz a espessura endometrial e prejudica também a capacidade do corpo de sustentar uma gravidez saudável. E mais grave ainda, mulheres com endometriose, mesmo quando elas ingerem ali ferro suficiente, muitas vezes apresentam uma má absorção e reservas baixas. Eu vejo isso com muita frequência, gente. É um quadro agravado por sangramentos menstruais intensos e inflamação crônica. E adivinha uma coisa? Vegetais até tem ferro e zinco, tá? Porque pode ter alguém aí já, mas tem ferro no vegetal, porque feijão tem ferro, a leguminosa tem ferro. Mas em formas pouco absorvíveis. O ferro vegetal, que é o ferro não M, ele tem absorção dificultada por antinutrientes, como ácido fítico, né, que está ali presente em grãos, em leguminosas. O zinco vegetal também sofre interferências dos fitatos e precisa de doses muito maiores para compensar a sua baixa biodisponibilidade.
Já 150 gramas de carne vermelha, grava isso aí, 150 gramas de carne vermelha fornecem o ferro M e o zinco em sua forma mais biodisponível, prontos para serem absorvidos e utilizados pelo corpo. Sem competição com fibras, sem competição com antinutrientes, sem necessidade de conversões metabólicas que dependem de enzimas limitantes. Ou seja, ao cortar a carne vermelha, muitas mulheres com endometriose estão removendo justamente a melhor ferramenta nutricional que tem para equilibrar o próprio corpo. E isso precisa ser dito com clareza, sem medo e com muita firmeza. E eu vou trazer aqui o grande vilão, o verdadeiro vilão da saúde da mulher, principalmente quando a gente fala de endometriose. Os óleos vegetais e a deficiência de ômega 3. Você sabe o que realmente alimenta a inflamação no corpo, inclusive na endometriose? Não é a carne vermelha que tanto falam. São os óleos vegetais refinados que ninguém fala. Óleo de soja, óleo de milho, girassol, canola, algodão, todos ricos em ácido linoleico, que é um tipo de ômega 6 poliinsaturado que em excesso desequilibra a cascata inflamatória no organismo. Quando a gente consome muito ômega 6, como acontece hoje com a maioria da população, ele é convertido no organismo em ácido araquidônico. Tudo bem, esses nomes não vão importar muito para vocês, mas onde é que eu quero chegar? Quando ele é convertido nesse ácido, ele gera uma prostaglandina pró-inflamatória, diretamente envolvida na dor, na proliferação tecidual e nas adesões da endometriose. E aqui está um ponto-chave. Não é o ácido araquidônico que é o problema. Ele é essencial em pequenas quantidades até. O problema é o desequilíbrio com o ômega 3. E hoje vivemos exatamente isso. Uma deficiência grave de ômega 3 combinada com um excesso de ômega 6. A proporção ideal seria algo em torno de 1:1 ou 1:3. Mas sabe quanto é a média da dieta ocidental moderna? 15:1. 15 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Ou até 20:1. Completamente pró-inflamatório. Agora pense, se o seu corpo está saturado de óleos vegetais e você ainda corta as poucas fontes naturais, estou falando de naturais, não estou falando de suplemento. Se você ainda corta as poucas fontes naturais de ômega 3 biodisponível, como peixes gordurosos e a própria carne vermelha, o que acontece? A inflamação se instala, a dor aumenta, a endometriose avança. Ou seja, o problema não está na carne, e sim na base da alimentação moderna, que é uma alimentação industrializada, rica em alimentos ultraprocessados e banhadas em óleos vegetais, que nunca fizeram parte de uma alimentação humana ancestral. Se você quer reduzir a inflamação de verdade, comece por onde realmente faz diferença. Tire da sua vida óleos vegetais refinados. Tire da sua cozinha, tire da sua despensa. A maioria dos produtos industrializados que você compra para sua casa são feitos com óleos vegetais, até os fits, barrinhas de cereais, barrinhas de proteína, pasta de amendoim. Fuja dos alimentos processados que contêm esses óleos escondidos e às vezes nem escondidos assim, porque estão lá na lista de ingredientes, mas você não lê. Nos almoços em restaurantes, sim, com certeza eles usam esse tipo de óleo na comida. Vocês acham que eles usam manteiga? E traga de volta à sua rotina fontes reais de gordura boa. Carnes bem criadas, peixes de água fria, ovos, frutos do mar. Tem vídeo sobre o que eu acho da suplementação de ômega 3 aqui no canal, não deixe de assistir. A dor da endometriose não é apenas uma consequência do diagnóstico. Muitas vezes é consequência da má nutrição. Tá, e aí você está se questionando, logo você está falando tanta coisa, mas e os estudos que dizem o contrário? Você já ouviu falar que a ciência provou que a carne vermelha causa endometriose? Vamos colocar os pingos nos is. Os tais estudos que fazem essa afirmação são estudos observacionais.
E o que é que isso significa na prática? Eles não provam causa, eles apenas observam padrões. É como dizer que quem usa guarda-chuva se molha menos e concluir que o guarda-chuva é a causa da chuva. Na maioria desses estudos, o que os pesquisadores fazem é aplicar questionários alimentares, muitas vezes perguntando às participantes o que elas comeram nos últimos 2, 4 ou até 8 anos. Sim, anos. Você lembra exatamente o que comeu 4 anos atrás? Ou há 1 ano atrás? Ou há 3 meses atrás? Pois é. Depois, eles cruzam essas respostas com sintomas e diagnósticos. E quando encontram um grupo que come mais carne e tem mais casos de endometriose, associam uma coisa a outra. Mas o que geralmente não entra nessa conta, o que geralmente não está entrando, não está batendo, é se essa carne, por exemplo, era uma carne processada, se era frita em óleo vegetal, se vinha acompanhada de pão, ketchup, refrigerante, álcool, cigarro, sedentarismo, né? Excesso de açúcar, alto estresse, nada disso é considerado. E principalmente se essa mulher comia carne de qualidade ou carne industrializada, o que faz também total diferença. Aí fica fácil colocar a culpa na carne, né? Mas eu te pergunto, isso é ciência ou é confusão? Ciência de verdade, ela precisa de ensaios clínicos randomizados, controlados, bem desenhados, que isolem variáveis, que controlem o ambiente, que testem hipóteses com muito rigor. E até hoje não existe nenhum estudo clínico de qualidade que comprove que a carne vermelha cause ou piore a endometriose. Nenhum. O que temos é uma cultura com medo de gordura, com medo de proteína, com medo de carne, e que prefere repetir mitos ao invés de investigar as verdadeiras causas da inflamação. E enquanto isso, milhares de mulheres continuam cansadas, anêmicas, com dor, com infertilidade. Por quê? Porque foram ensinadas a tirar justamente os alimentos mais nutritivos da dieta. E não é possível que as pessoas não estão se dando conta disso. Mas vamos seguir. E os hormônios, né? E as dioxinas? Um outro argumento comum contra a carne vermelha, especialmente para quem tem endometriose, é o medo dos hormônios e das toxinas. Ai, mas carne tem estrogênio, tem dioxina, é contaminada. Você já ouviu isso, né? Provavelmente quem está aqui assistindo esse vídeo sobre endometriose já ouviu isso aqui. Vamos separar fatos de medo. Em primeiro lugar, nem toda carne é igual. Quando falamos de carne vermelha como fonte de saúde, estamos falando de cortes frescos, né? Idealmente orgânicos ou de animais criados a pasto, que têm um perfil nutricional muito mais limpo, certo? O estrogênio presente na gordura da carne bovina convencional, mesmo com o uso ali de implantes hormonais, é mínimo. Estudos mostram que mesmo nos piores cenários, eu estou falando nos piores, os níveis são infinitamente menores do que os de um anticoncepcional e muito abaixo de causar qualquer impacto clínico relevante. Ou seja, se você toma pílula anticoncepcional, mas tem medo da carne, tem alguma coisa invertida aí. E sobre as toxinas, as dioxinas, que são compostos tóxicos que se acumulam ali no ambiente e podem afetar o sistema hormonal, a verdade é que elas estão em toda parte, não só na carne. Pesquisas mostram que vegetais, que os óleos vegetais e até arroz podem ter quantidades maiores de dioxina do que a própria carne vermelha, dependendo da origem. E hoje, com essas regulamentações atuais, os níveis de dioxinas nos alimentos caíram muito, caíram mais de 90% nas últimas décadas. Então, o mais importante não é parar de comer tudo com medo de toxinas, né? É saber de onde vêm seus alimentos, é priorizar qualidade, é sobre apoiar seu sistema de desintoxicação com uma dieta rica em nutrientes,
com ferro, com zinco, com coenzima Q10, com antioxidantes, que vem de uma alimentação natural, não de potinhos de suplementação, tá? E onde é que você vai encontrar tudo isso? Na carne vermelha, especialmente em vísceras como fígado bovino e coração. A verdade é que a carne ela não é a vilã da história, ponto final. O problema está no excesso de alimentos refinados, nos óleos vegetais, nos ultraprocessados e na deficiência crônica de nutrientes que são fundamentais e importantíssimos para o seu corpo e que faz o seu corpo funcionar bem. Então, antes da gente encerrar esse vídeo, eu quero te contar uma história real. Essa história, inclusive, está lá no meu canal do YouTube. Vídeo gravado por essa aluna, essa paciente minha, Michele. Quando ela chegou para mim, ela carregava um diagnóstico bem pesado. Resistência à insulina, obesidade, hipertensão, hipotireoidismo, uma doença autoimune rara no couro cabeludo chamada de foliculite decalvante, que causou ali uma perda irreversível de cabelo, e para completar, uma endometriose profunda, a forma mais grave da doença. Ela já tinha passado por inúmeros tratamentos, inúmeras tentativas de melhoras e inúmeras frustrações. E chegou num ponto de exaustão física e emocional, assim, gigantesco. Ela estava em depressão, sem esperança, até que um dia, assistindo a um vídeo meu, na rede social, ela ouviu algo diferente. Que talvez o problema não fosse o corpo dela, mas sim o que colocavam dentro dele todos os dias. Foi aí que ela decidiu entrar no Ketabolismo, que é o meu programa de reset metabólico. E aí, pela primeira vez, alguém disse assim para ela, esse alguém fui eu, né? Vamos recomeçar, vamos tirar o que te inflama, vamos colocar o que te nutre. Vamos construir saúde de dentro para fora. E aí que foi que aconteceu com a Michele. Depois de 4 meses, a história mudou. Sim, você escutou bem. 4 meses. A endometriose dela regrediu. A foliculite melhorou. Ela não tem mais resistência à insulina. A pressão está controlada com os remédios mais leves. Ela voltou para a academia com energia, com disposição e perdeu 17 quilos sem nem focar no emagrecimento. Mas o mais importante é que ela recuperou o que achava que tinha perdido para sempre: a saúde e a alegria de viver. Então, se você quiser ouvir das próprias palavras da Michele, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link do vídeo que ela me mandou com muito carinho. E eu acredito que escutar isso tudo que eu falei da boca dela vale muito a pena você assistir, tá? A verdade, ela é dura, mas ela precisa ser dita. Muitas mulheres estão tentando combater a endometriose restringindo os alimentos errados, orientadas de forma errada, né? Elas estão sendo mal orientadas por profissionais que elas confiam, por profissionais que ainda têm medo de defender o que realmente funciona, porque seguem uma manada, porque seguem uma cartilha. Enquanto te mandam cortar carne vermelha, ninguém te conta que a deficiência de ferro, de zinco, de B12 e de proteínas completas está sabotando sua fertilidade, está aumentando a sua inflamação e está perpetuando a sua dor. É fácil culpar a carne quando se ignora todo um contexto. Difícil é encarar que o excesso de ultraprocessados, que o excesso de óleos vegetais, de açúcares e que o abandono da alimentação ancestral é que estão adoecendo o corpo das mulheres. Mas eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é que existe outro caminho. E ele começa pelo que te nutre de verdade. Comida de verdade, ciência de verdade, resultados de verdade. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, comenta aqui embaixo e compartilha com quem precisa ouvir isso. Eu sei que é algo assim completamente diferente do que você já ouviu sobre endometriose. Mas tenha certeza que você pode estar ajudando uma mulher a sair de anos de sofrimento, exames frustrantes e tratamentos que não tratam a raiz do problema. E aproveita para me contar aqui nos comentários.
Você já escutou por aí que quem tem endometriose não pode comer carne vermelha? Você já acreditou nesse mito de que carne vermelha piora a endometriose? Você já foi orientada a tirar a carne da dieta e sentiu seu corpo ainda mais fraco? Ou foi quando você voltou a comer comida de verdade que percebeu melhoras nos seus sintomas, na sua energia e na sua saúde hormonal? Talvez a sua pergunta e até o seu relato ajudem outras mulheres a darem o primeiro passo na direção certa. Então, coloca aqui nos comentários. Tenha certeza que eu leio tudo, sempre com muito carinho, sempre que possível eu respondo, porque a gente precisa falar sobre isso e a gente precisa falar com coragem, com evidência e com amor à saúde da mulher. Então fica aqui o meu beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!